Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através das nossas plataformas digitais, o nosso portal de saúde pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Há 20 anos, na Austrália, nascia o movimento Novembro Azul, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. Neste ano, a campanha do INCA e do Ministério da Saúde alerta para o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer, especialmente o de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo. No Brasil, estimam-se mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. Ou seja, mais de 215 mil novos casos da doença, que é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país. Para falar sobre o movimento Novembro Azul e chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina, hoje o Pergunte ao Doutor recebe o médico urologista Dr. Gabriel Eluani, ele que é graduado em Medicina pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, com residência médica em cirurgia geral pelo Hospital São José, residência médica em urologia pela Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e também com especialização em cirurgia robótica. Dr. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. É um prazer falar contigo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e todo mundo que está vendo aí o nosso vídeo, né? É muito importante a gente falar cada vez mais da saúde do homem, né? Que às vezes é muito esquecido, às vezes o homem tem um pouco de vergonha de procurar, mas é tão importante quanto a saúde da mulher e a gente tem que conseguir levar isso para frente. Dr. Gabriel, então para começo de conversa, o que é a próstata e qual é a sua função? A próstata ela vai ser um dos órgãos que aparece só no homem, claramente, né? Ele vai ter a função primordial de produzir a maior parte do líquido ejaculatório, né? Então, em torno de 10% é feito dos espermatozoides e todo aquele excedente de líquido é feito pela próstata, que vai conseguir levar todo esse esperma com uma natureza mais saudável para chegar até a fecundação, né? A próstata está logo abaixo da bexiga e ela faz parte do canal do xixi, por isso que às vezes os homens começam a ter sintoma de obstrução urinária, dificuldade para fazer xixi, o jato do xixi mais fraco, porque está obstruindo esse canal. Agora, doutor, explique para a gente, para o meu telespectador, o que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença maligna, né? Então é uma doença que, se não tratada, se não achada, se não corrigida cedo, ele progride com metástase e pode até levar à morte do paciente, né? Só que achando cedo é muito bem tratável, né? Ela é uma doença que ela normalmente não apresenta muitos sintomas, certo? Só que a gente consegue achar essa doença mais cedo. Então a gente consegue fazer um tratamento bom para, às vezes, melhorar aí a qualidade de vida e dar uma sequência aí para o paciente. Doutor Gabriel, existem fatores que favorecem o surgimento do câncer de próstata? Sim, existem vários fatores de risco, né, para o surgimento do câncer de próstata, né? O principal deles, né, muito à frente, é a presença de familiar com câncer de próstata, né? Então, principalmente familiar de primeiro grau, irmão, pai, né, alguém próximo, vai aumentar a chance de tu ter e ainda mais cedo do que as outras pessoas.
Doutor, quais são as pessoas que têm maior risco de ter o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, principalmente, ela acontece em pacientes com um pouco mais de idade, normalmente acima de 50 anos, mas ela pode aparecer antes de 50 anos. Se tiver associação com um familiar próximo, né, como a gente falou ali, um pai, irmão, aumenta mais a chance ainda, né? Além disso, outros fatores de risco como obesidade, não realizar exercício físico, tabagismo e várias outras coisas também. Agora, quais são os fatores que indicam um câncer de próstata precocemente, doutor? Esse que é a função forte do Novembro Azul, né? Porque o câncer de próstata, inicialmente, ele não vai dar sintoma nenhum, né? Então, fazendo o rastreio no tempo certo, como indicado pelo seu médico urologista, né? A gente consegue detectar ele muito cedo, porque se esperar ele começar a dar sintomas, aí provavelmente ele já vai estar muito avançado e as práticas, as medicações que dá para fazer, às vezes são um pouco escassas, né? Agora, todo sintoma, todo o início do câncer de próstata, então, ele é assintomático, doutor? Exatamente, né? Normalmente o paciente procura o consultório porque está com sintoma de parte urinária achando que é câncer, né? Normalmente não, normalmente quando tem o sintoma é causa benigna. E o paciente que tem o câncer, normalmente ele não tem sintoma na parte inicial. Doutor Gabriel, o câncer de próstata apresenta sintomas? Então, quando ele já está mais avançado, ele pode gerar tanto sintomas na parte do xixi, e como ele está tão avançado, ele acaba apertando o canal do xixi, tendo dificuldade, né? Quando já está mais para frente. E se por algum acaso já tiver doença em algum outro local do corpo, né, também conhecido como as metástases, pode gerar bastante dor óssea inicialmente, né? E depois de passar nos ossos pode acometer qualquer outro de órgão, né? Fígado, intestino, qualquer outro. Doutor Gabriel, a partir de que idade o homem deve fazer exames investigativos? E quais são os tipos de exames que devem ser feitos, doutor? Certo. Então, normalmente, para a população em geral, é indicada o rastreio do câncer de próstata, né, em homens sem fatores de risco a partir dos 50 anos. O que vai ser o rastreio de próstata? Câncer de próstata vai ser a realização de toque retal e o PSA, sempre os dois, anualmente. Por que os dois? Tem alguns casos em que o PSA, que é o exame de sangue da próstata, vai estar aumentado e o exame do toque é normal, só que tem alguns casos que o exame de sangue ele tá normal, só que no exame do toque a gente consegue sentir na ponta do dedo o começo de um câncer. Então a gente consegue já sentir antes de começar a ter a elevação do PSA, né? Nos pacientes que têm algum parente muito próximo ou tem algum outro fator de risco, alteração genética, a gente já reduz essa idade normalmente ali para em torno de 40 anos, né? E se por algum outro acaso, por exemplo, tem um parente de primeiro grau que teve diagnóstico com 45 anos, já vai para 10 anos antes, seria com 35, por exemplo. Então é muito de paciente a paciente, por isso que tem que sempre consultar um profissional para conseguir dar essa indicação e conseguir dar o segmento bom. Doutor, aquele indivíduo que fez os seus exames laboratoriais e fez o exame de PSA, quais são os valores de referência considerado normal, doutor? Certo. Então, o valor que é importante saber é o valor da pessoa. Por quê? Dependendo do tamanho da próstata, ela vai ter um valor de PSA normal para ela, né? A próstata, ela secreta o PSA. Então, a pessoa que tem uma próstata muito grande vai ter naturalmente um PSA mais elevado que uma pessoa com uma próstata pequena, né? O que é importante também, ver que o PSA ele não pode estar em acessão rápida. Então, se ele estiver crescendo muito rápido, também é um fator de alarme, né? Normalmente, o paciente com uma próstata de tamanho normal, até uns 20 gramas, até começando ali uns 50 anos, até um corte mais ou menos de 4, né, o valor. Claro que vai mudar dependendo de fator de risco, vai depender de alteração do paciente também, né? E vai ter uma outra relação que a gente sempre faz, que é o PSA total com o PSA livre. São dois exames que a gente compara para ver se tem mais chance de ser câncer ou mais chance de ser alteração benigna. Mas o importante, então, doutor, é que se faça o PSA juntamente com o exame de toque. Exatamente. É isso? Um complementa o outro, doutor. Exatamente. Tem que ser sempre feito os dois, né? As sociedades, tanto a sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade europeia, sempre recomendam que seja feito os dois.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Gabriel Eluani. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre o movimento Novembro Azul e o câncer de próstata. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Gabriel Eluani. No programa de hoje estamos falando sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata. Dr. Gabriel, o exame de toque ainda gera tabu e muitos homens têm preconceito em relação a esse exame. O que o senhor poderia dizer em relação a isso, doutor? Mesmo que hoje em dia o câncer de próstata ele seja muito bem tratável, né? E cursando aí com uma mortalidade não tão alta, ela poderia ser até menor. Por quê? Porque a gente consegue rastrear o câncer precocemente, né? Hoje em dia o pessoal tem muita vergonha por se tratar da região de toque retal, mas é um exame que vai ser feito dentro do consultório, contigo com o médico, ninguém vai ficar sabendo, é totalmente exclusivo ali daquele momento. É um exame rápido, é um exame que dura em torno aí de 10 segundos, né? Se tiver algum achado pode ser um pouquinho mais, né? É feito com lubrificação, o médico sempre explica direitinho como é que faz, a maioria dos pacientes não tem nenhum tipo de dor, pode ter um leve desconforto que logo já passa.
Doutor, agora me diga uma coisa, quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de próstata? Hoje o câncer de próstata, ele vai ser normalmente dividido num câncer que ele vai estar localizado na próstata, ou em volta da próstata, ou ele está na próstata e acabou já se espalhando, certo? Quando ele está mais localizado, hoje em dia a gente tem 2 tratamentos muito bons, que são a cirurgia, que vai fazer a retirada completa da próstata e das vesículas seminais, que são órgãos que ficam ali colados, né, na próstata. Além disso, tem outro tratamento também que é muito bom, que é a radioterapia, né? Os 2 tratamentos na fase inicial do câncer têm uma chance de cura ótima. Bem, doutor, no que diz respeito a tratamentos, existe alguma consequência para o homem? O câncer de próstata, o pessoal tem um pouco de medo de tratar, porque acha que vai comprometer com certeza a função sexual principalmente, né? O que vai gerar o desejo do homem de ter relação e cuidar mais da parte de potência do homem vai ser o testículo, que não é mexido na cirurgia. O que pode acontecer é que junto da próstata passam alguns nervos que ajudam a controlar tanto a potência da ereção quanto a parte da continência urinária, né? No começo ali, no primeiro mês pós-cirurgia, normalmente os pacientes podem ter algum grau de deficiência de ereção e de perda urinária, mas hoje em dia já 80 a 85% dos pacientes já voltam a ter depois de uns meses a função normal dos 2. Doutor, e como é que funciona o pós-operatório de um câncer de próstata? A cirurgia de próstata hoje tem alguns tipos que dá para ser feitas, né? Ela pode ser feita uma cirurgia aberta, que é uma cirurgia com corte, né, na barriga, cirurgia videolaparoscópica, né, que são pequenos furos na barriga, e hoje o que tem mais moderno seria a cirurgia robótica, que também são pequenos furos, mas tem auxílio de um robô em que o médico está operando o robô, só que a função do robô permite movimentações muito mais específicas para o tratamento. E existe muita diferença, doutor, entre a cirurgia aberta, a convencional, e a minimamente invasiva? A gente tem basicamente 2 tipos de diferença, né? A primeira diferença é durante a cirurgia. Por quê? Na minimamente invasiva, que seria a videolaparoscopia, e na cirurgia robótica, a gente tem uma visão muito mais próxima do que a gente está mexendo. Então, a dissecção desses nervos que controlam a ereção e a continência urinária, ela pode ser feita mais delicada. Então, a chance de ter problemas em relação a isso são menores. Além disso, no pós-operatório, quando é feito minimamente invasivo, a recuperação do paciente é muito melhor. Normalmente o paciente em torno de uns 15 dias já pode voltar a trabalhar, ter as suas funções normais, né? Então, se puder ser feita, ela é mais indicada. Bem, doutor Gabriel, a gente sabe que quanto mais cedo o câncer de próstata for detectado, melhores os resultados no tratamento. E quais são as chances de cura, doutor? Hoje em dia, quando um câncer de próstata ele é detectado bem no começo, o que seria no começo? Quando ele está só na próstata, não está indo para os tecidos do lado, nem está espalhado no corpo, feito o tratamento da maneira correta e acompanhando, hoje em dia já passa de 90% a chance de cura, né? E mesmo nos pacientes que seriam esses 10% que não atingem a cura, a maioria ainda tem vários tratamentos para ser feitos para levar uma vida normalmente e às vezes não vai ser nem essa a causa da morte do paciente, né? Então, independente, tem muita coisa para ser feita. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Gabriel Eluani. Estamos falando no programa de hoje, especificamente, sobre o movimento Novembro Azul e o câncer de próstata. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E, acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Bem-vindo a Dom Pettini, o lugar onde estilo e autenticidade se encontram. Com 3 unidades localizadas em Criciúma, estamos sempre prontos para cuidar do seu visual. Nossa equipe altamente qualificada e apaixonada garante cortes de cabelo e barbas impecáveis e alinhados com seu estilo. Seja você também um cliente satisfeito. A Dom Pettini oferece planos de assinatura mensais para garantir que você esteja sempre com o visual em dia. Dom Pettini, o seu estilo você encontra aqui. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-lo pela primeira vez, Dr. Gabriel Eluani, e também eu posso dizer aqui que eu tive o privilégio de fazer o cerimonial de formatura de residência médica do Dr. Gabriel, então eu já o conheço há algum tempo, aliás, conheço a família, né? Estamos falando hoje sobre o Novembro Azul, o câncer de próstata. Mas agora, Dr. Gabriel, eu gostaria de ir um pouco além, a gente ultrapassar um pouquinho essa patologia que falamos nos 2 blocos anteriores. Quais as outras patologias que acometem a saúde do homem? Então é importante a gente saber, né, primeiramente que o urologista ele vai cuidar de 2 grandes áreas. A primeira grande área vai ser da parte da via urinária, então rins, bexiga, o canal do xixi, perda de xixi, tanto de homem quanto de mulheres, né? Voltado mais para a saúde sexual masculina, a gente tem toda a parte de função hormonal, então o paciente tem que ter uma função hormonal boa para gerar tanto a parte sexual satisfatória quanto disposição, porque qualquer alteração no meio desse eixo de controle dos hormônios pode alterar a vida inteira, pessoal e também no trabalho do paciente, né? Além disso, tem a parte de fertilidade que a gente trata também, pacientes que estão querendo engravidar, estão fazendo uma investigação do casal, né, em relação à fertilidade, então a gente acaba fazendo investigação e o tratamento quando é de fator masculino, certo? E terceiro, a gente também sempre avalia uma queixa muito que vem no consultório, que é a questão de disfunção sexual, né? Então, parte de ejaculação precoce, a gente faz avaliação para ver se é com tratamento medicamentoso, se é com tratamento associado com a parte psicogênica, né, que seria com psicólogo, né? Além de uma queixa que vem bastante, que seria a disfunção erétil, né? Então, às vezes o paciente, ele pode ter uma causa que ele não consegue mesmo ter uma ereção, às vezes o problema não está ali no corpo dele, né? E às vezes ele pode ter o desejo, os hormônios podem ser normais e o pênis não acabar tendo ereção. Para isso a gente tem vários tipos de tratamento, medicamentoso, tratamento com microchoques e até cirurgia, além de tratamentos injetáveis para a gente fazer. Bem, o doutor falou em disfunção erétil, que acredito que seja muito frequente no teu consultório. Quais são os tratamentos, doutor? Então é importante a gente saber que em torno aí de 50% a 60% do casal, da formação do casal, vai ter alguma relação com parte sexual, né? Então não adianta parte de filhos está tudo ok, parte de trabalho está tudo ok, se o casal não tem entrosamento, né? Nisso, o urologista vai entrar para tentar ajudar a parte sexual do homem, tanto de função quanto de performance sexual, né? Quando o paciente ele tem uma dificuldade de ter ereção, primeira coisa a gente vai fazer avaliações hormonais para ver se o corpo dele está saudável. Depois a gente pode iniciar com alguns outros tipos de avaliações ou já com tratamentos. O tratamento a gente vai normalmente começar com remédio, né, em diferentes doses, diferentes medicações. Depois, se o remédio não fez efeito ou se o paciente não se adapta, a gente passa para terapia injetável, que coloca substâncias diretamente ali no pênis que vão fazer uma ereção e conseguir ter uma relação bem satisfatória. E se mesmo assim não for suficiente para o paciente, ou se o paciente não se adequar muito a esse tipo de terapia, ainda tem as cirurgias, né, que a gente coloca próteses penianas para ajudar a ter uma relação boa tanto para o parceiro quanto para a parceira. Doutor, e quando se trata de um paciente jovem, ele também tem problema com ereção?
Antigamente não era muito visto isso, né? Antigamente era mais voltado para os pacientes idosos, por questões hormonais principalmente, e alterações relacionadas a diabetes, pressão alta, que pode machucar os vasos e os nervos que estão indo em direção a fazer esse controle da ereção, né? Conforme a gente vai evoluindo, né, e cada dia mais a gente tem mais funções, tem mais trabalho, mais preocupação, o celular está ali incomodando o tempo inteiro, a informação tem que produzir e etc., né, vai mais carga psicológica para esse paciente, né? E quando chega em casa, a pessoa não consegue jogar tudo aquilo ali para fora. Então pode ser que o paciente esteja com um corpo totalmente saudável, ser um paciente jovem, não tem doença, não tem diabetes, não tem pressão alta, os hormônios, testosterona, tá tudo normal, só que a parte psicogênica dele está afetada e ele não consegue ter ereção. Então isso tem que ser feito tratamento com a gente também, que é uma parte importantíssima para ter uma vida a dois com a parceria de um jeito bem saudável. Doutor, uma outra questão. Geralmente quando o problema é de fertilidade, a consulta é com o casal? Atualmente a gente determina isso como infertilidade conjugal. Então sempre a infertilidade vai ser dos dois. Por isso que é tão importante ter a avaliação tanto da parte masculina quanto da parte feminina. Não adianta só a mulher ir na ginecologista fazer toda a avaliação e o homem não ter a sua parte bem cuidada, né? Na parte da mulher precisa ter um óvulo que seja saudável, toda a parte ali de preparo do útero tem que ser saudável, assim como no homem tem que ter um esperma que seja saudável, o meio tem que estar saudável e tem que conseguir chegar lá para ter essa fecundação, né? Então tem vários fatores que têm que ser investigados da parte masculina, que é o que a gente vê aqui na parte da urologia, certo? Que vai conseguir identificar qual é o motivo, né, se for um fator masculino, desse paciente não conseguir ter a quantidade de espermatozoide boa, ou o líquido que não está sendo bom, ou até se não está conseguindo sair esses espermatozoides que estão ficando só lá no testículo. Tudo isso é avaliado pela urologia. Bem, doutor, então para finalizar nossa entrevista, vamos falar um pouquinho desse movimento Novembro Azul que surgiu lá na Austrália. Como é que o doutor vê esse movimento, essa campanha, que a gente percebe que a cada ano que passa ganha mais força? Então, o Novembro Azul ele é um mês para lembrar o homem de cuidar da sua saúde, né? A saúde masculina também é importante. Tem que ser lembrado anualmente, por quê? Porque senão o homem esquece. O homem naturalmente tem preguiça de procurar ajuda, ele tem vergonha de procurar ajuda e acaba deixando isso só quando está muito afetado, né? Então, tem que ser deixado um pouco o preconceito de lado para ter um rastreio rápido de doenças, né? Para conseguir ter uma vida saudável e normal aí para viver bem aí para sempre. É importante, né, doutor, que o homem se cuide aí de novembro a novembro, né, doutor? Isso mesmo. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico urologista Dr. Gabriel Eluani. Dr. Gabriel, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês, sempre que precisar estamos à disposição. Parabéns, sucesso, doutor. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.